Vamos agora com mais entrevista. Nós vamos falar sobre as feiras livres em São Paulo. Sim, aquela feira que acontece no meio da semana e nos finais de semana nos bairros, elas existem tradicionalmente desde meados do século XVII, sendo uma opção para muitos que desejam comprar artigos hortifruti grangeiros e pescados, e o tradicional pastel, o gostoso caldo de cana bem geladinho. Olha, sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o engenheiro agrônomo Hélio Junqueira. Boa tarde, Hélio, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Priscila, boa tarde, Melissa. É uma alegria, é um prazer estar com vocês e com os telespectadores para poder falar um pouquinho sobre a história e a importância sociocultural desse fenômeno que é a Feira Livre Paulistana. Muito obrigado pelo convite e vamos conversar sobre isso. Sem a menor dúvida, é um fenômeno e com certeza quem está lá em casa está pensando, uma feira, um pastelzinho a essa hora, que delícia, com certeza. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente quando iniciaram e como iniciaram as feiras livres aqui em São Paulo. Pois, o início das feiras livres organizadas em São Paulo aconteceu há 106 anos atrás, em 1914, por uma iniciativa do então prefeito Washington Luiz, que visava responder a um anseio popular por barateamento do custo de vida, melhorar as condições de acesso aos alimentos e de enfrentamento das condições sociais que na época estavam bastante complicadas. Havia a questão da guerra, havia a questão da gripe espanhola, havia fenômenos da geada no café. Era um momento assim de muita apreensão, o custo de vida subindo, as condições de trabalho bastante precárias e as classes operárias mobilizadas, organizadas pelo movimento anarco-sindicalista, que era muito forte no período, reivindicava do governo, de um modo geral, nacional, estadual, municipal, que desse melhores condições de vida. Então, a resposta que saiu, ou que foi pensada e orquestrada nesse momento, foi a de barateamento dos custos alimentares. Então, surgiram as primeiras feiras livres organizadas. Elas não chamavam feiras livres naquele momento, mas feiras volantes, ou tinham outras nomenclaturas que variavam, mas a ideia de livre era porque elas eram livres de impostos, e com isso se pretendia dar uma resposta a esse anseio popular de poder ter acesso a alimentos mais baratos. Essa é a origem, é assim que começa a estruturação das feiras livres paulistanas. Hélio, o que mudou durante esse período, né? 106 anos, então o que mudou de lá para cá? As feiras nunca desapareceram, né? Desde que elas surgiram, elas sempre foram muito boicotadas, elas foram perseguidas, a elite paulistana não queria esse equipamento, os comerciantes estabelecidos lutaram contra elas, mas nesses 106 anos, apesar de todos os desafios, apesar de todas as crises, as feiras nunca desapareceram. Elas cresceram bastante, se expandiram por toda a cidade, e depois entraram em confronto ou entraram em disputa com outros equipamentos de abastecimento que começavam a se tornar importantes, como os supermercados, por exemplo, a partir da década de 50, mas especialmente a partir dos anos 80. Na medida em que esses novos equipamentos se estabeleciam e conseguiam trazer condições de abastecimento popular, as feiras livres perdiam um pouco a sua importância e eram também mais combatidas. Claro que nas periferias, esses equipamentos modernos, como os supermercados, não tinham interesse pela baixa densidade populacional e também pelo menor nível de renda. Então, nessas áreas mais periféricas, as feiras se mantiveram na sua estrutura original. Mas nas centrais, elas foram diminuindo de tamanho, sendo mais concentradas e também deixando de comercializar boa parte dos gêneros, dos produtos que eram ou que faziam parte da feira original, como roupas, como utensílios domésticos, como calçados, carne verde, né? A carne de porco, a carne de frango abatida na hora. Esses produtos vão ficando na periferia e deixando de existir no centro. Claro que
com o higienismo que tomou conta do ambiente urbano a partir do século XIX, e tudo isso vai acontecendo também, que muitos produtos deixam de ser permitidos nas feiras. Hoje, por exemplo, você já vê, não tem carne fresca, e você também não tem abate de animais, você não tem frango vivo, uma série de produtos vão sendo proibidos ou vão sendo eliminados das feiras. Elas continuam existindo, muitas diminuíram de tamanho e elas se modernizaram também, né? Hoje você usa cartão de crédito na feira, você compra produtos já cortados, embalados, e sim, ela também acompanha um pouco a mudança e as tendências do consumidor. Hélio, quais eram os critérios para um bairro ou uma rua para receber uma feira? E quais são esses critérios hoje? Na verdade, o início da expansão das feiras livres não seguiu um critério de técnico, ou assim, uma racionalidade logística ou econômica para a expansão das feiras em São Paulo. Os primeiros critérios foram de ordem política. Decidiu-se que todos os bairros e distritos de São Paulo, alguns anos depois de começadas as primeiras feiras livres em 1914, todas essas regiões deveriam ter ao menos uma feira livre semanal. Era uma maneira também de continuar respondendo aos anseios populares de ter um acesso melhor, mais barato aos alimentos e reduzir o custo de vida. Então, assim, a expansão da feira, a criação da feira em todos os bairros do distrito foi uma decisão essencialmente de natureza política, com respaldo, ou com um lastro econômico, um olhar econômico para a vida urbana. Não foi por critérios de localização geográfica ou um critério um pouco mais pensado do ponto de vista urbanístico. Não houve, no início, essa preocupação. Claro que, com o passar do tempo, a existência das feiras livres passou a ser condicionadas ao trânsito, às capacidades de escoamento, a menor influência no tecido urbano, e uma série de outros critérios de natureza mais técnica, mais logística, mais urbanística. Hoje, o número de feiras livres na cidade está estacionário já há algum tempo, não temos assistido a uma expansão das feiras. Nós temos assim uma manutenção do número das feiras e com poucas iniciativas de expandir esse tipo de comércio na cidade. Hélio, você falou que tem pouca expectativa, então, poucas iniciativas, né, para a expansão, então, de outras feiras, a criação de outras feiras em outros locais da cidade. Por que isso acontece? Há alguma regra, alguma lei que já estabeleceu o número X de feiras e os bairros que vão recebê-las? E também a pessoa que se interessa em ter ali a sua barraquinha, né? Seja com legumes, frutas, o próprio pastel, como a Melissa falou, como que ela pode entrar, então, nessas feiras que já estão estabelecidas? Bom, respondendo em primeiro lugar a questão do acesso do feirante às feiras livres, existe, então, a Prefeitura de São Paulo possui administrativamente o órgão que coordena a administração e a gestão das feiras livres na cidade. Então, para o feirante ou para o produtor interessado em ingressar no sistema de feira livre, ele tem que observar ou ele tem que acompanhar a abertura de vagas e todo o processo de registro, cadastro e participação nas licitações e nos processos que existem para ter esse acesso. Então, o acesso à feira livre existente, aos espaços, eles são controlados, administrados, né? É necessário cadastros, registros, documentação, atestado de saúde do feirante. Tem toda uma norma, né? Tem todo um procedimento jurídico, legal, técnico para que esse acesso seja garantido. E, normalmente, essas vagas são abertas por licitações públicas, na medida que algum feirante abre espaço, desiste da feira por qualquer motivo que seja. Então, o acesso ele é administrado, ele é gerido dentro de uma condição técnica adequada para o funcionamento e gestão de um equipamento que tem a ver com alimentação e saúde pública, evidentemente. Agora, a expansão do modelo feira livre, hoje em dia, ele tem acontecido, sim, mas não no modelo tradicional das feiras livres. Eu acho que nós temos observado, por exemplo, o surgimento das feiras orgânicas,
né, das feiras de produtores diretamente da agricultura familiar. São outros formatos de feira que atendem a outras expectativas de diferentes públicos. Então, elas surgem, sim, novas feiras na cidade, dentro de uma outra rede de abastecimento com focos diferenciados em relação à feira livre tradicional. Nós temos visto outras iniciativas diferentes também, como as feiras noturnas em condomínios, onde reside um grande número de pessoas. Então, não é que a feira livre ela está impedida por algum motivo de continuar se expandindo na cidade. O que acontece é que assim existem novas demandas, novas expectativas da própria clientela. O consumidor está interessado em outro tipo de serviço, outro tipo de produto, e novas iniciativas continuam surgindo todos os dias. Sempre, claro, dentro de uma perspectiva de administração, de gestão, de controle, de fiscalização, porque estamos tratando de comida, abastecimento e saúde pública. Hélio, nós gostaríamos muito de agradecer os seus esclarecimentos. A Feira Livre também é história. Você provou aqui que, com certeza, a história do desenvolvimento da cidade de São Paulo tem muito a ver, está muito relacionada aí com a questão das feiras livres, está muito paralela aí. Muito obrigada pela sua disponibilidade de falar conosco e trazer essas informações. Eu é que agradeço, é sempre um prazer poder falar e poder trazer, né, trazer à tona, fazer circular e relembrar essa importância das feiras livres, não só no abastecimento, mas também como um fenômeno cultural, de integração social e de conexão com o rural urbano que funciona e merece funcionar, mesmo numa mega cidade como São Paulo. Foi uma alegria estar aqui e desejo a todos uma boa tarde. Obrigada, Hélio Junqueira, engenheiro agrônomo, que falou para a gente então sobre as feiras livres. E a gente continua com ótimas notícias.